E se eu te dissesse que os nomes mais poderosos do planeta aparecem ligados ao maior escândalo moral, político e espiritual do nosso tempo? E se por trás do caso Jeffrey Epstein não houvesse apenas dinheiro, luxúria e corrupção, mas algo muito mais profundo, mais antigo e mais sombrio, algo que conecta poder, silêncio e decadência humana em níveis que a maioria das pessoas prefere não encarar? Jay-Z, Donald Trump, Elon Musk, Bill Gates, nomes que moldam culturas, eleições, tecnologia e narrativas globais. Todos citados em documentos, registros de voos, agendas privadas e depoimentos. Mas a verdade, como quase sempre acontece, vai muito além dos nomes. Porque o que realmente assusta não é quem aparece nos registros. É o que esses registros revelam sobre como o poder funciona quando ninguém está olhando. Fala, galera! Hoje eu vou trazer um tema que eu pensei muito antes de trazer. Porque é pesado, é espinhoso. E é o tipo de assunto que, se você fala errado, você vira o doido conspiracionista da internet em 2 minutos. Só que tem um detalhe. Isso aqui não é só papo de fórum. É um caso real, com investigação real, com prisão real, com julgamento real, com condenação real de gente do círculo dele. E agora, com uma liberação oficial gigantesca de arquivos pelo próprio Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Ou seja, não é vazou. Foi liberado oficialmente por lei. E já vou deixar uma regra clara desde o começo, porque se você entender isso, você não cai em 90% das armadilhas que estão rolando agora. Documento não é automaticamente prova final. Documento é material. É evidência bruta. Pode ter coisa bombástica? Pode. Pode ter coisa fora de contexto? Pode. Pode ter coisa repetida, duplicada, ruído, denúncia não verificada que foi parar no arquivo? Pode também. E o próprio governo, inclusive, coloca aviso dizendo que, pelo volume gigantesco, pode haver conteúdo sensível e até falha de redacal. Tanto que nos últimos dias, eles admitiram que tiveram que tirar do ar milhares de arquivos e republicar versões corrigidas, porque material podia estar com informação que identificava vítimas. Agora vamos organizar a história do jeito certo. O caso Epstein não é só um homem rico fazendo coisas horríveis. O que transformou isso num dos maiores escândalos da era moderna foi a estrutura. Porque para esse tipo de crime existir por anos, não basta perversão individual. Precisa de logística, precisa de proteção, precisa de rede, precisa de gente fechando o olho, precisa de jeitos de sumir com denúncia, precisa de acordos judiciais estranhos, precisa de um ecossistema inteiro funcionando. E é aqui que entra a parte que todo mundo conhece, mas pouca gente entende como peça de investigação: a ilha. Little St. James, nas Ilhas Virgens Americanas. Na prática, um território privado, isolado, perfeito para evitar olho público, perfeito para controlar quem entra e quem sai. E o caso não se limita à ilha, mas a ilha virou símbolo porque ela representa uma ideia, um lugar onde as regras normais não entram. E por que isso importa? Porque o caso se sustenta em relatos e investigações que apontam para um padrão de aliciamento e exploitation com foco em jovens vulneráveis. E não só uma vez, mas repetidamente, por um tempo longo, com método. E aqui eu preciso ser cuidadoso com palavras, mas você vai entender. A acusação central contra Epstein e contra sua rede era que existia um esquema de recrutamento e exploração, com promessa de dinheiro, oportunidade e trabalho, que virava um processo de controle e abuso. Isso não é lenda urbana. É a base do caso que levou a prisões e a desdobramentos judiciais. E a peça mais famosa do braço direito dele, Ghislaine Maxwell, foi condenada por crimes relacionados a recrutamento e facilitação desse esquema. E aí entra o primeiro ponto que deixa a internet com raiva até hoje. Se a rede existia, por que parece que só os intermediários caíram? Por que não teve aquela queda em cascata de gente grande? E aqui eu vou te dar a resposta técnica, e ela é frustrante, porque uma coisa é evidência, outra coisa é prova. Evidência é qualquer coisa que pode ajudar a entender um fato. Registro de voo, agenda, e-mail, foto em evento, contato anotado, denúncia enviada ao FBI, depoimento dizendo "eu vi fulano lá".
Isso tudo pode ser evidência. Mas prova é quando você pega essas evidências, confirma a autenticidade, confirma contexto, cruza com outras fontes, estabelece cadeia de custódia e consegue sustentar aquilo num tribunal, sem que desmorone. É por isso que, muitas vezes, um nome aparecer em documento não significa que aquele nome esteja automaticamente condenado. Significa que aquele nome apareceu em algum lugar do arquivo, e aí você precisa entender como e por quê. Só que agora vem a parte que deixa esse caso diferente de quase todos os outros: o alcance social. Epstein não era um criminoso escondido num canto do mundo. Ele estava perto de poder. E quando eu falo poder, não é famosinho. É gente que circula em ambientes onde decisões grandes são tomadas. E aí entra a coisa que o público ama e odeia ao mesmo tempo: os nomes. Porque nos documentos, nos registros e em materiais que viraram públicos ao longo dos anos e que agora voltaram a circular com a nova liberação, aparecem referências a figuras de alto nível e gente famosa. E aqui eu repito, com toda clareza: aparecer citado não é prova de crime, mas não é irrelevante, porque o caso Epstein é, entre outras coisas, sobre acesso. E quando você vê o tipo de gente que orbita o caso, você entende por que isso virou um símbolo mundial. Agora, vamos para a notícia nova, o motivo de esse caso ter explodido de novo. Em 30 de janeiro de 2026, o Departamento de Justiça anunciou a publicação de mais de 3 milhões de páginas adicionais relacionadas ao caso, citando o cumprimento do Epstein Files Transparency Act, e disse que, somando com liberações anteriores, o total publicado chegou perto de 3,5 milhões de páginas. Junto disso, falaram em mais de 2.000 vídeos e 180.000 imagens incluídos nesse lote. Isso é oficial. E por que isso virou caos? Porque ao mesmo tempo que liberaram uma quantidade absurda de material, o próprio DOJ e a cobertura jornalística destacaram que houve revisão e redações, e que o universo total identificado como potencialmente responsivo era maior, mais de 6 milhões de páginas, o que levantou a discussão. Por que só parte foi liberada? O que ficou de fora? Foi filtro jurídico legítimo? Foi proteção de vítimas? Foi contenção? A pergunta existe, e foi levantada publicamente por parlamentares e veículos. Isso é um detalhe que parece burocrático, mas para a investigação isso diz muito, porque mostra duas coisas. Primeiro, o volume é tão grande que erros acontecem. Segundo, existe material extremamente sensível ali, e o simples ato de publicar vira uma guerra entre transparência e proteção. Tá, e onde entram Trump, Bill Gates, Elon Musk, Jay-Z e esses nomes que o público quer ouvir? Entram no ponto mais perigoso desse caso: a confusão entre mencionado e envolvido. O que a cobertura séria vem dizendo é que esses nomes aparecem em contextos diferentes, como contatos, como pessoas citadas em mensagens, como referências em documentos, como gente que esteve em ambientes conectados ao círculo, e isso vai desde coisas triviais até coisas que soam muito ruins. Só que, de novo, contexto é tudo. Inclusive, alguns nomes aparecem porque alguém disse que convidou, porque alguém disse que tentou marcar, porque alguém escreveu "fulano viria", e isso não significa que a pessoa foi. E é aqui que a internet erra. Transforma rascunho em certeza. E se você está pensando, tá, mas então por que o mundo está pegando fogo com isso? Eu te explico. Porque não é só sobre quem aparece. É sobre a sensação de que o caso sempre para antes de chegar no topo. E isso ficou mais forte por causa de um evento específico que virou quase um mito moderno: a morte de Epstein na cadeia. Oficialmente, foi sui caso. Mas o que alimenta a dúvida pública é o pacote de coincidências que cercam isso. Falhas no monitoramento, confusão sobre registros, ponto cego, procedimento que não foi seguido como deveria. E quando você coloca isso em cima de um homem preso por um caso que encostava em gente poderosa, a pergunta surge sozinha: ele morreu porque quis? Ou porque era conveniente? O público não comprou a história fácil. E esse clima de desconfiança virou parte permanente do caso. Só que aqui, eu vou ser justo: desconfiança não é prova.
E isso vale para os dois lados. Dizer, com certeza foi queima de arquivo, sem prova é tão irresponsável quanto dizer, não tem nada aí, segue a vida, ignorando todo o histórico do caso. O caminho certo é olhar o que foi documentado, cobrar o que ainda está selado e separar ruído de evidência real. E agora eu quero que você guarde essa frase, porque ela é a chave do vídeo inteiro. O caso Epstein é maior do que um criminoso. Ele é um espelho do poder. E a nova liberação de documentos não resolve isso. Ela reacende. Porque quando você libera milhões de páginas, você não entrega uma conclusão. Você entrega um labirinto. Então, a partir daqui, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar as revelações recentes e organizar em blocos de entendimento. O que esses documentos realmente mostram sobre a estrutura do caso? Quais são os tipos de menções que aparecem? Que tipo de material tem ali? O que é só citação e o que é sinal forte? E o mais importante, por que, mesmo com essa liberação gigantesca, a sensação de impunidade ainda continua? Porque no fim, a pergunta que deixa esse caso vivo até hoje não é quem apareceu no papel. A pergunta é como um esquema desses existiu por tanto tempo, com tantos sinais, tão perto de tanta gente grande, sem ser esmagado pelo sistema. E é aqui que a história começa a ficar mais sombria. Agora que você já entendeu o que é o caso Epstein, como ele funcionava e por que ele se tornou algo muito maior do que um crime isolado, a gente precisa falar do motivo real desse assunto ter explodido tudo de novo agora. Porque se nada de novo tivesse surgido, esse caso provavelmente continuaria sendo lembrado só como aquele escândalo bizarro que terminou com uma morte estranha na prisão. Mas não foi isso que aconteceu. No final de janeiro, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou oficialmente a liberação de um novo lote gigantesco de arquivos ligados ao caso Epstein. E eu preciso reforçar isso mais uma vez porque muita gente ainda fala errado. Não foi vazamento, não foi hacker, não foi whistleblower. Foi liberação oficial, determinada por lei, dentro do que eles chamam de Epstein Files Transparency Act. Ou seja, o próprio governo decidiu tornar público esse material. E quando eles falam em material, não é pouca coisa. Estamos falando de milhões de páginas, além de milhares de vídeos e centenas de milhares de imagens que estavam arquivadas como parte da investigação. Isso inclui documentos do FBI, comunicações internas, denúncias recebidas ao longo dos anos, registros administrativos e outros materiais que ficaram guardados por muito tempo. Aí você pode pensar, então agora está tudo explicado? Não. Muito longe disso. O primeiro ponto que você precisa entender é que arquivo liberado não significa arquivo limpo. Esse material não é um relatório organizado, com começo, meio e fim. É um enorme depósito de informações brutas. Tem coisa relevante, tem coisa repetida, tem coisa fora de contexto, tem denúncia anônima, tem informação que nunca virou processo e tem coisa que só entrou no arquivo porque alguém enviou para o FBI em algum momento. E o próprio governo deixou isso claro nos avisos que acompanham a liberação. Parte do conteúdo pode ser sensível, parte pode conter erros, parte pode não ter sido verificada. Inclusive, poucos dias depois da liberação inicial, eles tiveram que retirar do ar milhares de arquivos, porque perceberam que alguns documentos poderiam expor informações que identificavam vítimas. Isso já mostra o tamanho da confusão. Então, quando você vê alguém dizendo, li os arquivos e agora sei tudo, desconfia. Ninguém leu tudo. Ninguém analisou tudo. O que está acontecendo agora é que jornalistas, pesquisadores e curiosos estão garimpando esse material, puxando trechos, cruzando com coisas antigas e tentando montar sentido. E é aí que começa o problema, porque no meio desse material aparecem nomes, e nomes chamam atenção. Só que o jeito como esses nomes aparecem é muito diferente do que a internet faz parecer. Em muitos casos, o nome aparece porque alguém escreveu, fulano foi convidado. Em outros, porque alguém disse, fulano estava presente. Em outros, porque Epstein, ou alguém da rede, tentou marcar um encontro. Em outros, porque o nome apareceu numa denúncia não verificada enviada ao FBI.
Tudo isso vai parar no mesmo arquivo. Mas essas coisas não são equivalentes. E é aqui que entra a confusão que alimenta o caos atual. O público vê nome famoso Plabris, documento oficial, e automaticamente conclui culpa. Só que o sistema jurídico não funciona assim. E goste ou não, isso importa. Por exemplo, uma pessoa pode aparecer em um registro de voo porque o nome estava na lista de passageiros planejados, mas não embarcou. Pode aparecer em uma agenda porque alguém escreveu almoço com X, mas o encontro nunca aconteceu. Pode aparecer em um e-mail porque Epstein tentou contato, não porque houve resposta. Pode aparecer em uma denúncia anônima que nunca foi confirmada. Tudo isso é evidência bruta, não é prova. Isso não significa que não tem nada aí. Significa que o trabalho real começa agora, e ele é lento, chato e técnico, e esse tipo de trabalho não viraliza. E aí entra um detalhe importante. O próprio Departamento de Justiça afirmou, após a revisão desse novo lote, que não encontrou base suficiente para abrir novas acusações federais imediatas com esse material específico. Isso foi dito oficialmente. E essa frase foi o suficiente para metade da internet gritar acobertamento. Mas vamos com calma. Dizer não há base suficiente agora não é o mesmo que dizer ninguém fez nada. Significa que, com o material do jeito que está, sem contexto completo, sem cadeia de custódia fechada, sem prova robusta, não dá para sustentar acusação criminal nova. Isso é frustrante? É. Parece injusto? Para muita gente, sim. Mas é assim que o sistema funciona. E é justamente esse atrito entre expectativa popular e realidade jurídica que faz o caso Epstein nunca esfriar. Porque, do ponto de vista do público, o raciocínio é simples. Se existia uma rede, existiam clientes. Se existiam clientes, alguém deveria responder. E se ninguém responde, algo está errado. Esse raciocínio não é louco, ele é intuitivo. E ele é alimentado por anos de silêncio, acordos estranhos e uma morte que nunca foi bem digerida. Falando nisso, a morte de Epstein volta a ganhar destaque agora porque dentro desse novo material surgiram referências internas, comunicações e observações que reforçam algo que o público já sentia desde 2019. A história nunca fechou direito. Não é que surgiu uma nova prova bombástica dizendo foi assassinato. Não foi isso. O que surgiu foi mais ruído, mais inconsistência, mais detalhes mal resolvidos. E isso, em um caso desse tamanho, é combustível puro. Pensa comigo, um preso de altíssimo perfil, envolvido em um escândalo que tocava figuras extremamente poderosas, morre dentro da prisão. As câmeras não registram. Os protocolos não são seguidos corretamente. As explicações mudam ao longo do tempo. E anos depois, ainda aparece material interno que gera mais dúvida do que clareza. É óbvio que isso não vai ser engolido facilmente. E agora junta isso com a liberação parcial dos arquivos. Porque outro ponto que virou discussão é o seguinte: segundo parlamentares e reportagens, o volume total de material identificado como relacionado ao caso ultrapassaria 6 milhões de páginas, mas apenas cerca de 3 milhões e meio foram efetivamente publicadas. A pergunta surge sozinha. O que ficou de fora? O governo diz que parte foi retida por razões legais, proteção de vítimas e conteúdo ilegal. E isso faz sentido até certo ponto. Mas, ao mesmo tempo, essa resposta não elimina a desconfiança. Pelo contrário, ela a alimenta. E é nesse ambiente que o caso Epstein volta a crescer como fenômeno cultural, porque ele não é só um caso criminal. Ele virou um símbolo da sensação de que existe um teto invisível para a justiça quando o assunto envolve gente grande demais. E aqui eu preciso ser muito claro para não te enganar. Isso não é prova de que existe uma conspiração coordenada global, como alguns gostam de afirmar. Mas também não é prova de que está tudo explicado e encerrado. É um território cinza. E territórios cinza são onde histórias como essa sobrevivem por décadas. Agora sobre os nomes mais famosos que voltaram a circular: Trump, Bill Gates, Elon Musk, Jay-Z e outros. O que dá para afirmar com honestidade é o seguinte: eles aparecem em contextos diferentes, com níveis diferentes de proximidade, e nenhum deles foi formalmente acusado ou condenado com base nesse novo material.
Alguns se pronunciaram, outros não. Alguns negaram qualquer envolvimento, outros disseram que tiveram contato superficial e se arrependeram. Tudo isso faz parte do cenário. O erro é tratar tudo como se fosse a mesma coisa. E o erro oposto é fingir que nada disso importa. O caso Epstein importa justamente porque ele mostra como poder e crime podem coexistir por muito tempo sem colidir, desde que exista dinheiro, influência e silêncio suficientes. E a nova liberação de documentos não resolve isso. Ela só expõe o quanto ainda falta esclarecer. E agora eu te faço a pergunta que sustenta esse vídeo inteiro. Se tudo isso fosse realmente irrelevante, por que ainda gera tanto esforço para controlar narrativa, liberar parcialmente, redigir nomes e justificar o que não foi publicado? Essa pergunta não acusa ninguém, mas ela também não aceita respostas fáceis. E é exatamente por isso que esse caso não morreu. Ele só mudou de fase. Na próxima parte eu vou organizar de forma ainda mais direta o que esses documentos realmente mostram, quais tipos de menções aparecem, quais padrões se repetem e por que mesmo com milhões de páginas liberadas, a sensação geral ainda é de vazio. Porque no fim das contas, o caso Epstein não assusta pelo que já foi provado. Ele assusta pelo que quase foi revelado e nunca chegou lá. E é aí que a história fica realmente incômoda. Então, para fechar tudo de forma clara e honesta, vamos organizar o que a gente tem até aqui. Fato número 1. O caso Epstein existiu, foi investigado, teve prisões e teve condenação de pessoas ligadas à rede. Isso não é teoria, isso é registro judicial. Fato número 2. Existia uma estrutura organizada, com propriedades privadas, logística, aliciamento e proteção. Não era um crime improvisado, nem algo pequeno. Funcionou por anos. Fato número 3. Epstein circulava em ambientes de altíssimo poder. Isso também é fato. Registros, fotos, eventos e agendas mostram que ele tinha acesso a gente muito influente. Ter acesso não é prova de crime, mas também não é irrelevante. Fato número 4. A morte dele na prisão nunca foi bem digerida pelo público. A versão oficial existe, mas o conjunto de falhas e inconsistências deixou uma desconfiança permanente. Isso não prova assassinato, mas explica por que o assunto nunca esfriou. Fato número 5. Em janeiro, o governo dos Estados Unidos liberou oficialmente milhões de páginas relacionadas ao caso. Não foi vazamento, foi liberação por lei. Junto disso, admitiu que parte do material ficou de fora, parte foi redigida e parte precisou ser retirada temporariamente por erro, envolvendo dados sensíveis. Agora, o ponto mais importante. Esses documentos não são uma lista de culpados. Eles são um arquivo bruto. Neles aparecem nomes, contatos, tentativas de aproximação, denúncias, registros administrativos e comunicações internas. Isso gera evidência, não automaticamente prova. É por isso que, até agora, nenhuma nova prisão grande aconteceu com base só nesse material, porque prova exige contexto, verificação e sustentação jurídica. Isso é frustrante? É, mas é a realidade do sistema. Ao mesmo tempo, também é legítimo questionar. Se o volume total identificado era maior, por que só parte foi liberada? O que ficou retido exatamente? E por que, mesmo depois de tudo isso, a sensação geral ainda é de impunidade? Essas perguntas continuam abertas. Então, o caso Epstein hoje não está encerrado. Ele também não está resolvido. Ele está em uma zona cinzenta entre o que foi provado, o que foi documentado e o que nunca chegou a virar acusação formal. E é exatamente por isso que ele sempre volta. Não porque alguém provou tudo, mas porque ninguém conseguiu explicar tudo. Agora eu quero saber de você. Você acha que essa liberação foi transparência real ou transparência controlada? Acha que ainda tem coisa grande guardada? Ou acha que o que já apareceu é tudo que a gente vai ver? Comenta aí o que você acha, porque esse caso definitivamente ainda não acabou.